recentemente, o Brasil tem mostrado um protagonismo importante em adequar a sua legislação aos produtos de origem biológica ou aos bioinsumos. De acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, até junho de 2020, nós tínhamos mais de 300 produtos biológicos que já haviam sido registrados para uso no país e quase metade deles foram aprovados nos últimos 5 anos. Isso mostra que, de fato, o agricultor brasileiro tem cada vez buscado entender mais, conhecer mais e utilizar mais os bioinsumos. Por isso, neste episódio do Conversa de Cerca, o nosso podcast aqui do Notícias Agrícolas, nós convidamos o senhor Antônio Carlos Zen, que é CEO e fundador da Biotrop Total Bio, para a gente entender um pouco melhor e entender principalmente como a Biotrop está atuando neste mercado, trazendo soluções tecnológicas e de importância muito séria para a evolução da agricultura brasileira. O senhor Antônio Carlos Zen é biólogo pela Universidade de São Paulo, com mestrado em entomologia agrícola e, além de tudo, tem doutorado em agronomia pela Escola Exalc Luiz de Queiroz, além de ter realizado o Advanced Executive Program em Kellogg's Business School, entre outros grandes títulos que tem o senhor Antônio Carlos Zen, um especialista, um expert no assunto. Não é isso, seu Antônio? Seja bem-vindo ao podcast Conversa de Cerca do Notícias Agrícolas. É um grande prazer recebê-lo e trazer também para a nossa conversa a história da Biotrop. Muito obrigado, Carla. Realmente é um privilégio estar com Notícias Agrícolas e poder divulgar e discutir esse tema tão fascinante que é a agricultura biológica. E o senhor tem muita paixão pelo assunto, afinal o senhor trabalhou na Embrapa, né, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, por 3 anos, o senhor esteve na FMC, o senhor participou e esteve presente em outras instituições, o que lhe traz ainda mais bagagem para falar sobre esse assunto e imagino que ainda mais paixão pelas soluções de tecnologia biológica, né, seu Antônio? Sim, e também eu produzo uva, exporto uva sem sementes para a Europa, para os Estados Unidos, então eu também tenho experiência como produtor rural, o que eu acho me confere uma amplitude maior, não de ser o gerador da tecnologia e também usuário da tecnologia em primeira mão. E como nós começamos a discutir, você fez uma introdução muito boa, agora é o momento dos biológicos, é a hora e a vez dos biológicos, e eu sempre digo também os naturais, o que está tomando mais e mais espaço alguns elementos minerais naturais e, particularmente, os extratos botânicos. Então, nós não estamos falando somente de bactérias, fungos, vírus, insetos, parasitas e predadores, mas estamos falando de um todo nesse manejo biológico contínuo que nós vamos discutir agora. Seu Antônio, quando a gente traz esses números que eu citei aqui do Ministério da Agricultura, certamente já avançamos muito, né, nesses primeiros meses de 2021 também. O senhor, que é um profundo conhecedor do tema, como é que a gente contextualiza esse momento para os biológicos? De fato, os agricultores brasileiros têm buscado realmente conhecer mais, se aprofundar mais e, consequentemente, trazer mais essas tecnologias, essas soluções para as suas propriedades? Nós temos vários fatores que estão convergindo para o momento correto para tornar os biológicos de uma adoção crescente. Claro que o nosso mercado de biológicos ainda é relativamente pequeno, nós estamos falando aí em $500 bilhões no Brasil, e esse mercado está com um crescimento exponencial. Nós estamos vendo aí cerca de 35% de crescimento ao ano, que é maior do que o crescimento no mundo todo, a média mundial é 12%, 13%. O que ocorre é que o produtor está sentindo mais e mais a necessidade de trazer a agricultura biológica para dentro da fazenda. Os meios químicos estão exauridos, está muito difícil criar novas moléculas, o produtor está vendo mais e mais resistência, está usando as misturas, 2, 3, 4 produtos em tanque mix. Isso está chegando já no limite, a carga química é muito forte, incluindo os fertilizantes. Então, a agricultura biológica e regenerativa, ela vem muito mais de uma necessidade, para, inclusive, elevar o patamar de produtividade, baixar os custos, trazer um novo elemento do manejo. Então, essas coisas é que estão
assim contribuindo fortemente para uma rápida adoção. Se não bastasse isso, estão entrando jogadores de peso, empresas sérias, com pesquisa. Os biológicos necessitam muita pesquisa atrás, para trazer a tecnologia. É importante que o produto funcione de fato, que ele tenha uma vida de prateleira, que ele tenha um custo acessível ao produtor. E mais importante ainda, que as empresas possam oferecer crédito no campo, que as empresas tenham equipe robusta, bem treinada, para chegar na porteira e convencer o agricultor que o biológico é uma solução viável, com custo-benefício, com resultados imediatos e, na grande maioria das vezes, com resultados já visuais, não só no desenvolvimento da cultura, mas também na produtividade. Seu Antônio, essa questão da resistência dos químicos, a gente viu nos últimos anos isso ganhar muito espaço na discussão entre os especialistas do setor, porque, de fato, nós tínhamos problemas sérios com alguns produtos que vinham enfrentando algumas doenças, como a ferrugem asiática, por exemplo, onde a gente teve problemas sérios, né, com a resistência dos fungicidas, entre outros problemas de pragas e doenças. E, de fato, num país como o Brasil, de dimensões continentais e com um clima tropical, a gente vai precisar modernizar e adequar soluções com mais frequência do que em outros países, né? Exato. Como você mesmo disse, né? Os químicos, no passado, você tinha uma molécula que tinha problema sério de resistência, mas alguém estava lançando uma nova molécula e a velocidade era grande. Hoje, a possibilidade de entrar uma nova molécula química é muito baixa. Os critérios novos agora, o filtro toxicológico, ambiental, está limitando muito, os custos estão limitando muito a entrada dos químicos. Os biológicos nós conseguimos desenvolver com uma velocidade mais rápida e com investimentos menores. Então, permite que a gente traga. Inicialmente, o biológico vai ajudar a prolongar a vida de alguns químicos e, à medida que a tecnologia vai evoluindo, os biológicos vão começar a substituir integralmente os químicos. Então, nós podemos esperar que isso vai ocorrer num horizonte de 5 a 10 anos. E hoje, em vários segmentos, nós já temos soluções biológicas totalmente viáveis, totalmente que mostra custo-benefício, que mostra performance. Para dar um exemplo, hoje os nematicidas biológicos no cerrado, na soja, no algodão, já prevalecem sobre os químicos. Ou seja, nós temos hoje soluções biológicas que oferecem um resultado mais amplo, mais consistente, uma performance melhor, um custo, quando comparado com os tradicionais nematicidas químicos. Só para dar um exemplo. Era exatamente o que eu ia pedir para o senhor, um exemplo para a gente entender se há uma ou outra cultura no Brasil, entre as principais que nós produzimos por aqui, se alguma delas já se destaca no uso de insumos biológicos, seu Antônio. O senhor destacaria alguma especificamente ou, de acordo com cada necessidade, cada uma delas se destaca em um contexto diferente? Carla, eu vou iniciar a resposta dizendo, olha, no mundo todo cresce 12% e aqui 35%. Por quê? Bom, claro, a adoção, o agricultor brasileiro, ele é um inovador, ele gosta de ver coisas novas, ele quer contribuir para uma agricultura mais saudável. Essa é uma parte da resposta. A outra é que nos outros países o uso de biológicos está muito concentrado em agricultura orgânica, frutas e hortaliças. Aqui no Brasil também ocorre. Mas o nosso crescimento exponencial, ele decorre do fato de nós estarmos indo para grandes culturas, como a soja, como o algodão e como a cana-de-açúcar, não é? Então, nós temos nos biológicos um modo de ação muito amplo. E esse modo de ação permite um uso bastante eclético do produto. Então, nós estamos vendo grandes exemplos já em soja, não é? Desde a fixação biológica de nitrogênio, a disponibilização de fósforo, o controle de pragas e doenças da raiz, já entrando na parte do manejo das doenças de soja, particularmente as doenças de final de ciclo. O mesmo movimento ocorre em algodão, o mesmo movimento ocorre em cana-de-açúcar. Então, essas três culturas começam a comandar o grande crescimento dos biológicos e naturais no Brasil. Seu Antônio, o senhor fala bastante também sobre essa questão da necessidade muito intensa de pesquisa quando a gente fala de biológicos, né?
Como a Biotrop está inserida nesse contexto quando a gente olha para o Brasil, né? É sabido que essa é uma empresa que, de fato, investe muito em pesquisa, inovação, resultados consistentes. Como tem sido essa estratégia, esse planejamento desenvolvido por vocês para, de fato, trazer essas soluções para o produtor brasileiro? É fundamental que você tenha produtos consistentes, performance, que você identifique os organismos, os micro-organismos, os extratos botânicos corretos, que você consiga produzir em escala, com qualidade e com baixo custo. Então, a gente investe muito nesse processo. Nós temos cerca de 12 PhDs treinados e formados em microbiologia, boa parte deles com pós-doctor, que trabalham conosco. Então, nós estamos investindo massivamente. Nós não podemos decepcionar o agricultor. Na hora que ele abraça a tecnologia biológica, ele tem que ver os resultados. Nós precisamos oferecer produtos de qualidade. Isso é vital para o sucesso dessa indústria. Nós estamos numa indústria nascedora, né? Os biológicos estão vindo. Nós temos a Biotrop, existem pelo menos 5 ou 6 outros notáveis concorrentes nossos participando desse mercado. Os investimentos são crescentes, treinando pessoas. Então, tecnologia, produto de qualidade, serviço, extensão, está presente, o acesso de mercado, tudo isso é importante. Então, a qualidade é essencial, ter ciência atrás do seu produto. E também o lado regulatório, né? Nós temos que conseguir o registro desses produtos. O que está no nosso produto tem que estar declarado no rótulo. Não se pode ter um produto que você chama de fertilizante foliar e dizer a boca pequena: olha, esse produto tem aí o bacillus tal ou o fungo tal. Isso é inaceitável. O seu rótulo tem que constar exatamente o conteúdo do produto. E você tem que estar atrás. Então, quando você oferece uma marca, uma empresa como a Biotrop, nós precisamos estar ao lado, suportar a nossa marca e dizer: esse é o nosso produto, nós garantimos a qualidade e nós garantimos a performance desse produto. E é interessante... Isso você faz com ciências, Carla, com muita ciência e muito investimento em laboratório, geração e multiplicação das bactérias ou fungos. Inclusive, a Biotrop tem uma das unidades mais modernas de multiplicação de bactérias do país, né, seu Antônio? Eu, às vezes, me preocupo em não ser muito vaidoso, mas nós, sinceramente, somos muito bons em bactérias. Nós somos muito bons em bactéria e nós estamos investindo agora no segmento de fungos e de extratos botânicos também. Então, a nossa unidade é muito boa. Nós estamos prestes a expandir, a ter uma segunda unidade, porque nós estamos vendo o nosso crescimento exponencial, o crescimento exponencial do mercado. Então, se nós não investirmos em expansão de produção, nós podemos ficar curtos de oferta num futuro não muito distante. E, claro, uma unidade é muito importante. O que passa, o maior perigo, a maior ameaça numa unidade industrial de multiplicação de bactérias é o risco de contaminação. Uhum. Então, você tem que trabalhar muito nessa área, você tem que fazer investimentos, você faz esterilização de equipamento com vapor, e você tem que ser muito cuidadoso para produzir um produto puro, com a concentração necessária e tudo, né? E nós estamos trabalhando não só a multiplicação de bactérias, mas também processos muito modernos, que a gente diz ensinar as bactérias a produzir certos exudatos, do tipo aminoácidos, hormônios vegetais, que vão acelerar. Então, a gente chama isso de bioestimulantes, né? Então, nós estamos avançando muito nessa área. E a Biotrop tem um modo de operar muito claro e muito explícito. Nós trabalhamos somente produtos naturais. Nós não fazemos nenhum batismo, que eu vou chamar, com produtos que não são naturais. Então, a nossa essência, nós somos uma empresa biológica, totalmente focada em biológico, e mantemos essa essência, essa pureza. Não misturamos aqui. Então, todo mundo aqui pensa, vive, ama e tem paixão pelos biológicos. Que coisa boa de ouvir, né? Como é bom a gente falar com pessoas que amam o que fazem, né? Seu Antônio, um outro conceito que a Biotrop também defende e trabalha bastante para fortalecer é o da agricultura regenerativa, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre esse conceito. Também. Sem fazer uma explicação muito prolongada, mas eu vou só dizer, olha, nós tínhamos a floresta atlântica, o cerrado, a caatinga,
E nós fomos lá e no processo de produção agrícola nós eliminamos a cobertura vegetal, né? Fazendo as reservas, etc., mas eliminamos a vegetação. Aí nós fizemos todo um processo de preparação do solo, descagem, gradeação, revolvimento. No cerrado se aplicou muito calcário, aí os herbicidas, os fertilizantes químicos, de novo, planta remove, e em muitos casos, no passado, havia queima dos restos vegetais. Portanto, aquela interação que havia num processo evolucionário de milhões de anos, a relação de bactéria com a planta, porque a planta também é inteligente. Na evolução, a planta, quando sente que tem uma ameaça, ela solta através das suas raízes certos exudatos. E esses exudatos estimulam fungos benéficos, bactérias benéficas que vêm e ajudam a planta a se fortalecer, que protegem a planta. Esse é o grande fundamento da agricultura biológica, não é? Então, o que nós estamos propondo na agricultura regenerativa, e algumas coisas já estão ocorrendo, né? O plantio direto, a formação de palha, trazer matéria orgânica para o solo e, mais recentemente, resgatar essas bactérias que participaram do processo evolutivo, essas bactérias positivas, essas bactérias benéficas, os fungos, e trazê-los de volta para o sistema produtivo, aplicá-lo através da semente, através do suco de plantio, e fazer com que as plantas, de novo, voltem a ter essa interação com as plantas, com as bactérias benéficas e os fungos benéficos. E isso oferece uma grande capacidade da planta de interagir com o sistema. As bactérias, os químicos, eles têm 1 ou 2 modos de ação. As bactérias têm, e os fungos têm 6 modos de ação conhecidos. Nós vamos descobrir novos. Então, por exemplo, as bactérias fornecem enzimas e hormônios para as plantas desenvolvem o sistema radicular. Então, você tem uma ancoragem melhor da planta, uma melhor aeração do solo, a planta se fixa melhor, portanto, ela fica mais tolerante a estresse hídrico. As bactérias, por exemplo, elas colonizam a superfície das raízes, formando um biofilme, um verdadeiro biofilme. E ela pega o alimento da planta, que a planta exuda, transforma e solta no solo. Então, elas iludem os nematóides. Os nematóides que se orientam pelo exudato radicular, agora tem um exudato bacteriano que transformou esse exudato. Não quero ser muito técnico aqui, mas isso desorienta os nematóides, que por evolução também aprenderam a se orientar pelo que a planta fornece no solo, para poder atacar a planta. Os fungos e as bactérias também atacam os nematóides. Então, é uma sequência de modo de ação, o que dá muito consistente ao produto. Um biológico bem feito, bem produzido, com qualidade, ele traz consistência de resultado, justamente por esses mecanismos que eu chamo de multifacetado, contribuindo em várias dimensões para o desenvolvimento, tolerância da planta, uma resistência à doença, mesmo a insetos e tal. E claro que nós temos o segmento foliar. Aí sim nós entramos atuando diretamente como fungicida ou como inseticida. Mas quando aplicado no solo, vai desde a fixação de nitrogênio, disponibilização de fósforo, e controle de pragas e doenças, desenvolvimento radicular, sabe? É muito amplo. Ou seja, é um portfólio completo para aquele produtor que está procurando bioinsumos. Isso oferece um modo de ação muito amplo, né? Agora, nós estamos ainda trazendo novas tecnologias e completando para realmente oferecermos uma solução que o agricultor poderá ir. Eu espero que num período de 4 a 5 anos, nós podemos ter tantas soluções que o produtor poderá ir quase que sem os químicos. Eu acho que o primeiro grande passo é reduzir a carga química nessa agricultura biológica regenerativa, trazer fatores de matéria orgânica, de proteção do solo, do plantio direto, adição de bactérias, de fungos, de alguns extratos botânicos, e num passo ir substituindo os químicos gradativamente, até o ponto de chegarmos a uma agricultura plenamente biológica e natural. Seu Antônio, como é que o senhor tem visto a evolução dessa redução da carga química na agricultura brasileira? Ela caminha a passos largos ou ainda é um processo que está se iniciando, que de repente ainda tem alguma resistência do produtor, não porque ele não quer soluções melhores ou soluções como as biológicas, por exemplo, mas
pelas coisas, pelas situações, pelas ocorrências que ele já passou com a nossa agricultura, que, como eu volto a dizer, é uma agricultura num país tropical, é completamente diferente do que produzir num país de clima temperado, né? Então, os desafios são muito maiores. Essa redução, como é que ela está acontecendo diante desse histórico da nossa produção? Eu concordo com você que, de um lado, nós temos o desafio da agricultura tropical, essa sequência, nós temos praticamente 3 cultivos por ano, se você considerar a cobertura com pastagem, Sim. Não é? Mas, ao mesmo tempo, a nossa agricultura tropical oferece uma oportunidade única de termos também uma prospecção de micro-organismos extraordinários nas nossas matas, nas nossas florestas. Nós estamos, por exemplo, identificando várias bactérias na caatinga, que tem uma qualidade muito boa, inclusive, de atuar no estresse hídrico, né? Ajuda a planta a tolerar o estresse hídrico. Se você considerar o veranico que nós sofremos no Cerrado e esse manejo hídrico que vai ser cada vez mais importante, tudo isso vem contribuir fortemente. Mas voltando à sua pergunta, o agricultor, ele no passado, havia iniciativas, pequenos laboratórios, um cientista que fazia um produto biológico, mas ele não dominava a formulação, ele não tinha o que a gente chama de vida útil, de vida prateleira, né? Então, quando o produto chegava na mão do produtor, o micro-organismo já estava morto, já não funcionava. Não é? E daí o que ocorria? Criava essa descrença. Como também ele era produzido numa escala muito pequena, acabava tendo um custo alto. Hoje a gente domina essa técnica, a gente coloca produto de qualidade na mão do produtor, com a vida de prateleira, com custo que permite competir de igual para igual com químico, com eficácia que permite. Então, todos esses são fatores que estão ajudando a adoção. Mas, claro, ainda falta muito serviço, presença e tudo. E o agricultor fica um pouco inseguro de optar pela linha biológica, né? Ele está tão acostumado a químicos, usa tantos anos que ele começa a ficar inseguro. Agora, nós somos um país líder na fixação biológica de nitrogênio, por exemplo. A bactéria, o Bradyrhizobium, o Azospirillum, é usado em sementes de soja em praticamente 92%, 94% dos produtores. E se não bastasse isso, estamos fazendo o que a gente chama de co-inoculação, colocar tanto o Bradyrhizobium como o Azospirillum juntos. E é uma surpresa, porque muita gente pensava que o Azospirillum só funcionava para gramíneas, mas ele tem uma aplicação muito ampla. Por quê? Porque o Azospirillum é um grande produtor de ácido indol acético, o IAA, né? Que é um hormônio de crescimento que ajuda a planta a crescer e desenvolver. Então, hoje, um produtor de melão lá no Rio Grande do Norte, em condições bem adversas, próximas do litoral, ele aplica dia sim, dia não, uma carga de Azospirillum, justamente para dar esse hormônio de crescimento, que tem funcionado muito bem. Então, essas bactérias estão entrando, nós temos toda uma família de bacilos com seus strains, cada um com suas características. Então, se você junta vários bacilos num único produto, você dá consistência. Então, nós estamos levando o seu serviço, estamos investindo, treinando gente. Eu costumo dizer sempre que o nosso maior desafio é ter pessoas treinadas que vão convencer o agricultor. E, claro, que a indústria química, ela é muito forte, ela é muito massiva, ela está presente, ela tem incentivo, ela dá incentivo para o produtor financeiro, ela dá incentivo para as revendas. Então, o biológico está tendo que navegar com dificuldades contra esse monopólio muito grande que há. Mas, claro, nós estamos ganhando dia a dia terreno e a boa notícia é que dia a dia os produtores brasileiros estão vendo mais e mais o resultado dos biológicos e passam a adotar. Eu poderia citar aqui centenas de fazendas que já conheço, que já visitei. Eu mesmo estou usando os biológicos fortemente nas minhas uvas, com um resultado extraordinário, não é? Só para citar o exemplo, eu recentemente implantei uma fazenda no Vale do São Francisco, em Petrolina, um solo muito arenoso. Nós colocamos um programa de biológicos muito bom. Essa uva formou rapidamente, nós fizemos a poda com 7 meses, o que é um negócio extraordinário. As empresas fornecedoras de genética de uva que estão visitando não podem acreditar a qualidade de desenvolvimento. Só para dar um exemplo. Mas nós temos produtores de soja que já estão adotando um manejo biológico bastante intenso. Eu diria que hoje uma fazenda está adotando 5 ou 6 biológicos já, o micro-organismo, entende?
Claro. E claramente, quem não fizer isso vai ficar para trás, vai ter um custo mais alto na sua produtividade e não vai cumprir com muitas regras de sustentabilidade, né? Hoje, o mercado de exportação de frutas sofre uma pressão muito forte do mercado europeu, por exemplo, Sim. que é, na verdade, o consumidor do supermercado. Brevemente, nós vamos ver a China monitorando a nossa soja, o nosso milho, o que nós exportarmos em grande escala, eles também vão monitorar. E isso vai implicar que os nossos produtores vão ter que, necessariamente, pelo amor, espero, se não pela dor, adotar os biológicos de uma agricultura regenerativa. Não, quando o senhor traz essa questão da sustentabilidade, é a grande discussão do momento quando a gente fala do agronegócio brasileiro, porque nós somos diária e duramente cobrados, não é, seu Antônio, de trazermos ao mundo essa oferta maior de alimentos que está sob responsabilidade do Brasil nas próximas décadas, não só mais alimentos, mas alimentos que sejam cultivados de formas mais sustentáveis. Então, as práticas de sustentabilidade, elas vão exigir bastante dos nossos produtores e certamente esse manejo biológico é uma dessas ferramentas e que traz, inclusive, essa otimização dos custos de produção. Tudo isso precisa ser considerado pelo produtor na hora de redefinir as suas estratégias, né? Exatamente, Carla. E olha, eu vivi, aqui não se trata de pregar com os químicos, né? Eu vivi os melhores anos da indústria química. Eu estive nessa indústria por 38 anos, não é? E se Deus me der saúde e longevidade, eu espero viver também essa agricultura biológica e ver essa adoção crescente a ponto de, daqui a 10 anos, os biológicos serem a regra e os químicos a exceção. Hoje, o químico é a regra, certo. O biológico é a exceção. Mas num prazo aí, talvez 8 anos a 10 anos, essa curva vai inverter. Porque com o crescimento exponencial dos biológicos, 35%, 40% ao ano, embora de uma base pequena ainda, e com o crescimento dos químicos com 2, 3%, perdão, ao ano, então nós vamos ver essa progressão, essa curva. Basta fazer uma matemática superior aí, que essa curva, nós vamos ver essa curva se inverter, o que está passando. E, claro, toda essa pressão que nós temos para o ESG, né, o Environmental, Sustainability e a governança, é muito importante. E o nosso agricultor precisa abraçar isso, ele precisa ter mais e mais transparência do seu processo produtivo. Isso, os biológicos naturais é música para o ouvido do consumidor. Exatamente. É uma narrativa espetacular, nós temos que trabalhar muito forte essa narrativa. Sem dúvida. Inclusive, para fazer, para dar um combustível a mais a esse movimento, a Biotrop tem a campanha Biotropize, não é isso, seu Antônio? Como eu disse, fazer o biológico chegar até os produtores, fazer com que as pessoas tenham confiança nos biológicos e nas empresas que fornecem o biológico, todos nós do segmento precisamos investir no acesso de mercado e na confiança do nosso cliente. Isso é muito importante. Como eu disse, nós estamos numa indústria nascedora, hoje por volta de $500 bilhão, mas brevemente nós cruzamos $1 bilhão, o valor do segmento, aí 2 bilhões, 3 bilhões, e vamos crescendo. Isso vai ser uma indústria muito forte, né? Vai oferecer oportunidade para muita gente e, principalmente, vai oferecer oportunidade para os nossos produtores terem uma produtividade sustentável. Então, nós usamos essa campanha Biotropize, biotropizar, ou seja, levar para o nosso cliente, para o nosso agricultor, esse programa de biológicos que oferecemos. Nós estamos dando incentivos, nós estamos fazendo certos descontos especiais, promoções e tudo. Como eu disse, a indústria química ela é prevalente, ela tem muito poder, tem muito dinheiro, muita força de marketing. As empresas biológicas estão no seu nascedor e crescendo. E nós estamos aqui investindo decisivamente, né? Não só na geração de tecnologia, mas fazer com que essa tecnologia chegue ao produtor, chegue na porteira. Por isso que nós falamos muito de biotropizar. E para o Biotropize, basta você entrar no www.biotrop.com.br/Biotropize. E com isso, e Biotropize com Z, tá bem? E com isso você pode acessar todos esses programas, claro, caro produtor que esteja nos ouvindo, e aí nós vamos com força total, vamos apoiá-lo, vamos
mostrar para vocês claramente a qualidade dos nossos produtos. Como eu disse, nós estamos por trás dos nossos produtos, estamos também na frente dos nossos produtos, estamos ao lado do produtor, mostrando a nossa cara, estando aí e garantindo a qualidade e a performance do nosso produto no campo. É importante a gente lembrar, a gente está conversando aqui nesse podcast, no Conversa de Cerca, mais uma vez que o senhor Antônio Carlos Zen, que é o fundador e o CEO da Biotrop, ele é biólogo pela Universidade de São Paulo e doutor em agronomia pela Exalc, que é uma das maiores escolas de agronomia do mundo, né? Então, nada melhor do que a gente trazer para perto de nós alguém que entende sobre o assunto, não é, seu Antônio? Não só como executivo da indústria de biológicos, mas como principalmente um estudioso desta alternativa tão importante para a agricultura brasileira, né? O senhor, além de tudo, também é conselheiro de várias outras empresas de agro, o que o faz próximo principalmente da produção, né? E quando a gente trata da agricultura e dessas cobranças que a produção brasileira recebe, eu como comunicadora tenho que noticiá-las quase que semanalmente, é importante que a gente traga sempre para o diálogo, né, para os debates, profissionais como o senhor, para a gente poder trazer essa ponte entre a indústria de insumos e a produção efetiva, né? A visão do produtor rural. Porque muitas vezes as pessoas, não, mas então muda todo mundo para o biológico de uma vez e a nossa sustentabilidade está resolvida. Todo mundo fica calmo, vamos devagar, porque a transição ela exige estratégia, exige planejamento e principalmente o entendimento de que essa alternativa hoje está disponível com custos mais acessíveis, com pessoas treinadas, como o senhor falou, né? Nada como recursos humanos. A gente tem pessoas treinadas para auxiliar esse produtor. Então, eu imagino que o trabalho da Biotrop tem ainda um caminho muito próspero pela frente, né? Esses planos da Biotrop têm um horizonte muito favorável à sua frente, né? Carla, primeiro eu agradeço muito você, o Notícias Agrícolas, vocês estão contribuindo muito fortemente para a agricultura brasileira, divulgar tecnologia, conhecimento. Então nós temos que fazer mais e mais isso, e particularmente em biológico, no momento agora, né? Porque muita gente ouve falar, mas pouca gente tem o conteúdo. Nós aqui estamos aprendendo dia a dia, descobrindo coisas novas, trabalhando forte. Mas a grande notícia, eu acho que a gente até, com uma boa dose de patriotismo, o Brasil vai liderar no mundo todo a adoção de produtos biológicos. Sem dúvida. Então nós vamos ser um grande exemplo, né, para a comunidade toda. A Europa recentemente criou o Farm to Fork Initiative, e que tem várias metas de transformar a agricultura europeia em biológicos fortemente. Mas nós vamos chegar primeiro. Essa é que é a vantagem. Vamos ter uma vantagem competitiva na exportação de alimento. O nosso consumidor nacional vai ter a grande vantagem de ter um alimento mais saudável, com resíduo zero e dentro de uma adoção. Mas nós precisamos investir em comunicação, estar perto do produtor para que isso tudo se realize. É isso mesmo. Seu Antônio, para a gente concluir a nossa conversa, vamos repetir, então, o site da Biotrop para os nossos ouvintes e telespectadores. Nosso podcast aqui tem som, voz e imagem, então isso é bom, porque deixa tudo bem ilustrativo. Então, vamos lá. www.biotrop, com o P mudo, né? Certo. .br/biotropize. Certo. Biotropize. Então, www.biotrop.com.br/biotropize. Será um prazer imenso para nós termos esse diálogo com os produtores e todos que estão interessados na agricultura regenerativa, na agricultura biológica. Vamos juntos construir um agribusiness brasileiro ainda mais poderoso e de qualidade excepcional e que não seja questionado por ninguém no mundo todo, porque cumpre com todas as normas necessárias do ponto de vista do meio ambiente, de manejo da cultura, pragas e doenças, com absoluta qualidade e cuidado.
É isso mesmo. Vejam vocês, né? A mensagem final, portanto, do senhor Antônio Carlos Zen, CEO da Biotrop, reforçando www.biotrop.com.br/biotropize, com Z. Assim você conhece toda a campanha, toda a estratégia que a Biotrop te oferece para que você possa conhecer e implementar ainda mais o uso de insumos biológicos na sua produção e, como colocou o senhor Antônio Carlos Zen, termos uma produção cada vez menos questionada, embora já muito eficiente. Seu Antônio, eu te agradeço muito pela companhia aqui no nosso podcast Conversa de Cerca. Um grande prazer receber a sua pessoa e principalmente compartilhar conosco o seu conhecimento sobre um assunto tão importante para a nossa evolução. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado a você, Carla. Excelente. É sempre uma oportunidade e um privilégio poder falar com os seus seguidores. Obrigada, seu Antônio. Até a próxima. Muito obrigado, então. Até a próxima. Obrigada.